No dia 7 de outubro de 2023, uma série de ataques desencadeou o conflito entre Israel e Hamas, que está prestes a completar um ano. Nesse período, milhares de pessoas perderam suas vidas e outras tantas ficaram feridas, incluindo civis como mulheres e crianças. E isso sem contar os prejuízos financeiros, sociais e culturais, que continuam a afetar ambos os lados envolvidos nesse combate. E, infelizmente, a situação pode estar prestes a piorar. Nos últimos dias, um antigo conflito entre Israel e o grupo extremista xiita que atua no Líbano, o Hezbollah, está escalonando suas hostilidades. Os especialistas estão preocupados porque isso pode levar à deflagração de uma guerra total no Oriente Médio. Algo que irá gerar consequências não apenas para aquela região, mas para toda a humanidade. Nesse vídeo, nós iremos te explicar o que está acontecendo, além de contextualizar as últimas investidas desse embate e analisar o que podemos esperar para os próximos dias. Antes, vamos responder a uma questão que muitos se fazem. Contra quem Israel está lutando? Quem ou o que é o Hezbollah? Um grupo terrorista? Assim como o Hamas? Bom, na verdade, é um pouco mais complexo. O Oriente Médio está sob disputa há milhares de anos. Boa parte daquele território é considerada sagrada pelas maiores religiões do mundo, as chamadas religiões abraâmicas, isto é, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas essa área também foi contestada por motivos políticos e econômicos, como aconteceu durante o Império Romano, Bizantino, Turco, Otomano. Então não podemos dizer que se trata de algo recente. A questão é que, ao final da Segunda Guerra Mundial, como forma de reparar os danos causados pelo Holocausto dos judeus, o Estado de Israel foi criado, com apoio da comunidade internacional, na região que o povo considera como sendo seu lugar de origem, sua terra prometida. Acontece que a última diáspora oficial dos judeus ocorreu no ano 70 d.C., com uma guerra judaico-romana. Depois disso, alguns hebreus retornaram ao local, mas só conseguiram formar pequenas comunidades, e logo a Palestina se formou na região, um país habitado quase integralmente por muçulmanos. Mas ao recriar o Estado de Israel, parece que os países vitoriosos da Segunda Guerra esqueceram de considerar que já havia outras pessoas vivendo por ali. O resultado é este que estamos observando: inúmeros conflitos sendo desencadeados e se estendendo há quase 80 anos. E isso não afetou apenas a Palestina, mas toda a região, incluindo países vizinhos como Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Iraque, Turquia e, claro, o Líbano, que atualmente faz fronteira com a porção norte de Israel. Foi nesse contexto que emergiu o Hezbollah. O grupo nasceu no começo dos anos 1980, em um momento em que Israel estava travando um confronto direto com o Líbano. Entre 1975 e 90, o país enfrentou uma grave guerra civil motivada por questões políticas e religiosas, que foram desencadeadas após o fim da administração otomana na região. Para defender os seus interesses, Israel acabou enviando tropas para lá, o que foi interpretado como uma invasão, gerando uma resposta armada por parte dos libaneses. Foi assim que um grupo de combatentes islâmicos xiitas foram treinados pelo Irã e acabaram dando origem ao Hezbollah. Desde o início, a organização ficou conhecida por ser bastante violenta. Eles foram responsáveis por vários atentados terroristas que deixaram centenas de mortos, sendo que as instituições israelitas e americanas eram seus principais alvos. Mas, diferente de outros agrupamentos extremistas, o Hezbollah conseguiu se organizar, inclusive politicamente, e desde 1992 eles participam das eleições nacionais do Líbano. Assim, eles formaram um grupo armado, uma espécie de partido político, além de uma seita religiosa, pois seguem uma linha radical do Islã que não é compartilhada pela maioria dos fiéis. Em 2006, Israel e o Hezbollah entraram abertamente em guerra depois que o grupo realizou um ataque com mortes do outro lado da fronteira. As tropas israelenses marcharam pelo sul do Líbano a fim de eliminar essa ameaça, mas, apesar dos estragos promovidos, o grupo sobreviveu. Não apenas sobreviveu, mas se modernizou, treinou mais combatentes e adquiriu experiência em outros conflitos, como na Guerra Civil da Síria. Isso nos traz aos dias de hoje. Em todos os confrontos, de alguma forma, a religião ou a implementação do Estado de Israel foi objeto de disputa. O Hezbollah interveio em apoio aos palestinos ou simplesmente como oposição a Israel. Isso inclui o último conflito estabelecido entre os israelitas e o Hamas.
Desde outubro do ano passado, o Hezbollah tem feito uma série de ataques a Israel e à sua estrutura de defesa. Em sua maioria, essas investidas foram discretas e causaram poucas baixas humanas e financeiras, mas deixaram claro que os atentados continuariam enquanto perdurarem a ocupação e o confronto na faixa de Gaza. Contudo, esses pequenos ataques foram escalonando e tomando proporções gigantescas. Até que na última segunda-feira, dia 23 de setembro, Israel revidou as agressões atacando cerca de 1.600 alvos no sul do Líbano, que, segundo eles, guardavam membros e equipamentos do Hezbollah. O problema é que todos esses alvos estavam em áreas comerciais e residenciais, ou seja, lugares majoritariamente habitados por civis. O saldo foi catastrófico. O Ministério da Saúde libanês estima que 492 pessoas foram mortas, sendo 35 delas eram crianças e 58 eram mulheres. Além disso, mais de 1.600 pessoas ficaram feridas e este número pode aumentar, já que os órgãos oficiais ainda estão trabalhando na contagem. Esse foi o dia mais mortal deste conflito em 20 anos. E isso não foi tudo. Apenas 4 dias antes, na quinta-feira, Israel deu um golpe criativo e premeditado em vários membros do Hezbollah. Uma série de pagers e walkie-talkies usados por integrantes do grupo simplesmente explodiram. E explodiram assim, de uma hora para outra. Ninguém sabe ao certo como isso aconteceu. Testemunhas disseram que enxergaram fumaça saindo dos bolsos das pessoas logo antes de ouvirem pequenas explosões que lembravam fogos de artifício. A iniciativa gerou um caos enorme, pois em questão de minutos, milhares de pessoas foram levadas para os serviços de emergência, sobrecarregando o sistema de saúde do país. Analistas sugerem que a explicação mais razoável é que um carregamento de suprimentos destinados ao Hezbollah foi interceptado e sabotado durante a fabricação ou transporte. Provavelmente agentes de Israel ou de alguma nação aliada implantaram explosivos nos aparelhos, algo aparentemente insignificante, mas que, aliado às baterias dos dispositivos, foi capaz de gerar grandes estragos. Provavelmente os instrumentos receberam mensagens que pareciam ter sido enviadas pela liderança do grupo, mas que na verdade serviram para acionar os explosivos. O resultado foi que pelo menos 37 integrantes foram mortos, mas outras 3.000 pessoas ficaram feridas, incluindo civis. Isso significa que Israel e o Hezbollah estão em guerra? Não necessariamente. A maior parte dos dicionários define guerra como sendo um estado de conflito hostil armado, geralmente aberto e declarado entre estados ou nações. Alguns especialistas, como Andreas Krieg, analista militar do King's College London, adicionam ainda uma característica neste conceito. Para ser considerada uma guerra, a operação militar deve envolver intervenções em terra, o que não é o caso do atual confronto. Todos os ataques até agora foram feitos através do lançamento de mísseis, drones, ou pela sabotagem de equipamentos. Nenhuma luta entre as duas partes foi travada de fato. Além disso, ninguém declarou guerra abertamente através de um comunicado oficial, como fez o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em resposta aos ataques do Hamas no último mês de outubro. No entanto, alguns estudiosos defendem que as definições precisam ser alteradas para o atual contexto. Cada vez, os conflitos humanos serão travados por máquinas e dispositivos que substituem os soldados em campo. Talvez estejamos na transição para uma era em que o conceito de guerra de trincheira já não faz mais sentido, o que significa que duas partes podem sim estar em estado de guerra, ainda que não exista nenhum militar marchando em direção ao solo inimigo. E é aqui que nós temos um grande problema. Na terça-feira, dia 24 de setembro, dia em que esse vídeo estava sendo produzido, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, disse que a escalada no conflito poderá desencadear uma guerra total no Oriente Médio, a não ser que um grande esforço de mediação seja feito pelas organizações responsáveis, especialmente a ONU. A declaração foi realizada no contexto da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas que está acontecendo em Nova York. O diplomata, que é uma das figuras mais importantes deste cenário nos últimos tempos, criticou a iniciativa de Israel por conta de seus ataques serem muito aleatórios, o que provoca consequências aos civis que deveriam ser consideradas inaceitáveis. Ele ainda criticou a passividade da ONU, que há 20 anos não consegue eleger uma resolução para esse conflito através de seu Conselho de Segurança. Josep também assinala que a União Europeia precisa apoiar a Ucrânia de modo mais incisivo, destinando recursos para fomentar a economia e a indústria bélica, já que a atual aproximação da Rússia com o Irã poderá representar um grande perigo, não só para o continente europeu, mas para todo o mundo.
E o atual confronto entre Israel e Hezbollah está justamente no centro destas disputas, envolvendo inúmeros aliados como Estados Unidos, Reino Unido, França e Japão, ao lado de Israel, e Rússia, Irã, Coreia do Norte e China, ao lado do Hezbollah e de outros grupos extremistas. As novas medidas precisam ser implementadas com urgência, pois nenhum dos lados parece estar disposto a recuar. O Hezbollah disse que irá retaliar os últimos ataques e que não irá cessar enquanto as tropas israelitas estiverem em Gaza, o que não deve acontecer. Enquanto isso, os chefes de segurança de Israel já emitiram notas pedindo para que civis deixem a região da fronteira, pois novas investidas que pretendem destruir as estruturas do grupo islâmico deverão ser feitas nos próximos dias, o que gerou um fluxo de evacuação que está paralisando todo o país. Se os ânimos continuarem exaltados, é bem possível que uma declaração oficial de guerra seja emitida a qualquer momento. Mas talvez o verdadeiro questionamento que devemos nos fazer é: será que essa região já não está em estado de guerra há bastante tempo? Até a próxima.